Olá, eu sou a Lau Maranhão do canal Lau Maranhão Noções para Educação Infantil. E esse é um vídeo bem interessante. O tema desse vídeo é perdas, né? A gente está passando por esse período de pandemia e as crianças estão perdendo pessoas queridas. As crianças estão perdendo entes queridos, nós como todos estamos perdendo entes queridos. E aí chega pra gente a essa situação de como falar de morte para crianças pequenas. A primeira coisa que a gente tem que entender, que a gente precisa saber, é como criança pequena encara a morte, né? Até 3 anos de idade, elas entendem, aliás, elas não entendem morte, perda, eu vou usar essa palavra perda por causa do YouTube, não entendem perda. Na verdade, o que elas sabem, o que elas percebem é a ausência daquela pessoa, mas a questão abstrata da morte, elas obviamente não entendem. Às vezes a gente que é adulto também não entende porque aconteceu, sabe onde a pessoa está. A gente não entende porque aconteceu, como aconteceu, não é verdade? Então você imagine para a criança. Nessa faixa etária que a gente abraça, geralmente as crianças entendem a ausência, percebem a ausência daquela pessoa, mas ela tende a achar que essa pessoa está em outro lugar e que ela pode voltar a qualquer momento. A criança de 4 até 6 anos, mais ou menos, ela pode até começar a entender, mas ela também tem aquela ideia infantil de que aquela pessoa que não está mais no convívio dela está em outro lugar e que essa pessoa pode voltar a qualquer momento. E aí a gente cai muito na questão das metáforas, né, para romantizar ou para tem até uma figura de linguagem que eu esqueci o nome que se usa. Quando a gente minimiza, suaviza uma situação. E aí a gente diz que essa pessoa foi para o céu, aí a gente diz que essa pessoa virou uma borboleta, virou uma estrelinha, e a gente suaviza a ideia da morte, a ideia do fato dessa pessoa a ideia de que essa pessoa nunca mais vai voltar. E o que acontece? Quando você diz que essa pessoa virou uma borboleta, que essa pessoa virou uma estrelinha no céu, você continua dizendo, continua alimentando a ideia de que essa pessoa está em outro lugar e que ela vai poder voltar a qualquer momento, né? A criança entende, então ela está em outro lugar, qualquer hora ela vai voltar. E aí o perigo que há nisso é da criança de repente sentir que ela colaborou para que essa pessoa fosse para outro lugar. Por que essa pessoa não volta? Poxa, por que essa pessoa que está lá no céu, está lá, que virou uma estrelinha, por que ela não volta? Essa é a ideia que a gente traz quando a gente cria essas metáforas e tenta suavizar a ideia da morte. Parece um pouco rude, mas você precisa apresentar a morte usando a linguagem infantil, mas é necessário apresentar a morte para as crianças, sim. Você vai dizer que aquela pessoa não vai mais voltar. Ela morreu e por isso ela não vai mais voltar. A criança vai entender de fato? Não, mas você já vai começar a preparar essa criança para um caminho até chegar o tempo dela realmente entender o abstrato da morte, o abstrato do sentimento. E aí é importante, deixa a criança sentir e expressar o sentimento dela do jeito que ela quiser. Tá bom, essa pessoa morreu, essa pessoa não vai mais voltar. E aí a criança pode apresentar tristeza, deixa a criança se sentir triste. A criança pode, por algum tempo, ficar mais quieta. Você está sempre do lado, você está sempre orientando, você está sempre conversando, sempre pedindo para ela verbalizar o que ela está sentindo, mas ela vai ficar um pouco mais quieta. Tem crianças que começam a ter problema na escola, tem crianças que ficam mais agressivas, tem crianças que se tornam mais chorosas. E aí, você enquanto adulto, a pessoa responsável enquanto adulto, é que vai trabalhar esse sentimento de perda que de repente ele ainda não sabe verbalizar e tá transformando em agressividade, e tá transformando em timidez, e tá, transformando coisas que de repente vai precisar até de uma ajuda
né, psicológica, mas você está por perto, então de repente, com a sua ajuda, com a sua interferência, a criança nem chega nesse ponto. Uma coisa importante é você trazer, de repente, fazer ações que tragam consolo para essa criança, desde o seu simples abraço, desde a sua simples presença, desde o fato de você tirar um minuto e dizer para ela, fala o que você está sentindo, o que que você acha, o que que você não acha. A pessoa não vai mais voltar. Como é que você está sentindo isso? Então, a sua presença, estar do lado dele, dela, conversar com ele, com ela, é extremamente importante nessa situação. Mas existem ações que de repente você pode fazer em homenagem àquela pessoa. Você pode trazer uma foto, porque as fotos são importantes, não retire as fotos da sua casa, daquela pessoa que se foi, meio que achando que isso vai resolver e vai diminuir a dor. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A presença dessa pessoa, a criança não vai esquecer essa pessoa. Então, a presença dela em fotos é muito importante para você ter uma memória boa. E você pode pegar a foto dessa criança, dessa pessoa que se foi, e dizer para essa criança que ele está aqui, a gente vai ter sempre essa pessoa, esse ente querido que se foi nos nossos corações. A gente vai sempre lembrar dessa pessoa aqui sorrindo. A gente vai sempre lembrar dessa pessoa, os momentos bons que nós vivemos com essa pessoa. É uma forma bacana de você tá trazendo sempre a memória, né? Essa pessoa que se foi. De certa forma, ela está presente ainda. Você pode dizer para essa criança, ela sempre vai viver, agora ela vive nos nossos corações. Nós vamos tê-la sempre nos nossos corações. A gente vai ter sempre essa pessoa na nossa memória e é assim que a gente vai lembrar dela. Você pode, de repente, fazer uma homenagem no sentido de soltar, ir com a criança e soltar um balão e dizer, agora a gente está deixando essa pessoa aí. Você pode pedir para a criança fazer um desenho, você pode, resgatando de novo a ideia da foto, você brinca com a criança, faz uma moldura, diz assim, vamos fazer essa moldura especial para lembrar sempre do vovô, para lembrar sempre da vovó, para lembrar sempre da mãe, enfim, aquela pessoa que se foi. Vamos fazer uma moldura e deixar aqui bem bonito para homenagear, para a gente sempre lembrar dela com carinho. É uma possibilidade e é uma forma de trazer um certo consolo para essa criança. Enfim, esse é um primeiro vídeo. Eu não vou deixar o vídeo muito longo. Vou fazer num próximo vídeo uma atividade, porque aí eu estou ao mesmo tempo falando para você que de repente é responsável, para você que é professor, né? E aí agora a gente vai voltar para a sala e vamos fazer uma atividade, porque é interessante quando você falar de perda, de morte, você lembrar sempre de vida. Eu acho muito interessante seguir esse caminho, porque você tenta explicar à criança o ciclo da vida, né? E que faz parte, a perda, a morte de alguém faz parte do ciclo da vida. Então nós vamos fazer uma atividade, você já deve ter feito a atividade do feijãozinho, mas abordou de uma outra forma. Você pode muito bem pegar aquela mesma atividade do feijãozinho e falar da criança, para a criança, do ciclo da vida. Esse feijãozinho é uma semente, ele vai crescer, ele vai dar outras sementes, ele vai, né, florescer, mas depois vai chegar um momento que ele também vai morrer. E aí ele está dentro de um processo que é natural. Você pode usar dessa forma também. Enfim, para o próximo vídeo, eu já venho essa conversa, eu tenho certeza que já abriu sua mente enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto responsável, enquanto alguém que está aí vivendo um luto. Viva o seu luto, deixe a criança viver o luto dela. Porque eu li uma frase muito interessante, pensando na morte, que a gente significa a nossa vida, né? A gente traz significado à vida quando a gente lembra que um dia a gente vai morrer. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: vamos viver legal, vamos viver bacana, vamos ser um bom ser humaninho, para quando a gente for, a gente ser lembrado com carinho por quem ficou. Bom, fico por aqui. Beijos para vocês e fiquem no aguardo do próximo vídeo com uma atividade legal, bacana para você fazer com suas crianças já em sala, tá bom? Beijos para vocês. Bye, bye. Até o próximo vídeo.